Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Bem, o meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos, estou indo para o sexto período da Faculdade de Design de Moda no Senai C-Ticket e eu sou voluntária na Casa Ronald. Eu faço parte da oficina Costurando Futuro, então geralmente eu ia às terças-feiras e às quintas-feiras. Bem, com todo esse acontecimento da pandemia, eu não consegui fazer muito pela casa, eu continuei compartilhando as coisas e etc. Mas, assim, infelizmente eu não pude estar fisicamente e ajudar fisicamente a instituição. Então, eu tive a ideia de passar um pouco do meu conhecimento da Faculdade de Design de Moda em relação à combinação de tecidos com cores e estampas para deixar os produtos mais harmoniosos, com o intuito de ajudar vocês quando tudo voltar, ou até agora mesmo, nos seus pequenos empreendimentos, a como combinar os tecidos, sabe? Dicas que eu aprendo na faculdade de como combinar os tecidos para deixar o produto mais harmonioso para venda. Então é isso. Eu vou começar falando um pouco sobre o círculo cromático. O círculo cromático é uma ferramenta que é muito utilizada na área de moda, que é esse círculo aqui, ó, que a gente está vendo. Ele vai compor todas as cores, assim, que a gente pode encontrar e para fazer as possíveis combinações também. E aí eu vou dar uma dica de dois termos que são muito usados para fazer combinações, que são o primeiro termo é cores quentes, quer dizer, cores quentes, que seriam desse amarelo aqui até o rosinha. Essas daqui seriam as cores quentes, ó. Cores quentes. Essas daqui são as quentes. Vou botar um quezinho aqui. São as cores que têm um significado, assim, na psicologia das cores. A psicologia das cores é um significado que a gente dá para cada cor. É muito importante saber algum desses significados, porque influencia na criação das logos e até na criação de alguns temas, sabe? De coleção e etc. E assim, as cores quentes, elas têm mais um intuito de meio que chamar mais atenção, de serem cores mais alegres, que dão uma sensação de alegria. E, enfim, as cores frias seriam desse verde até o roxinho. Essas seriam as cores frias. Elas são cores frias, chamadas cores frias, e na psicologia das cores elas têm um significado de calma, harmonia, de esperança. Então, se você tiver o intuito de passar uma sensação de harmonia, de calma, a gente pode utilizar as cores frias. E se você quer passar a sensação de alegria, de festividade, a gente pode utilizar as cores quentes. Esse é o primeiro termo, as cores frias e as cores quentes. Um segundo termo muito importante, esse eu acho que é o mais importante para fazer combinações, é o termo de cores análogas e cores complementares. As cores complementares, elas vão ser as opostas no círculo cromático. Então, a cor complementar do amarelo é o roxo. A cor complementar do azul, aqui, é esse laranja. As cores complementares vão sempre estar opostas umas às outras. E aqui a gente pode ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é de cores complementares, que tem o lilás e o amarelo. E assim, mesmo assim, sendo cores complementares, fica uma estampa bonita, sabe? Fica harmonioso. Fica um tom de alegria, ao mesmo tempo fica meio calmo, sabe? Porque mistura a cor fria e a cor quente. E as cores análogas são essas daqui, que estão uma do ladinho da outra, sabe?
uma do ladinho da outra no círculo cromático. Então, a gente pode ver aqui nessa segunda opção aqui, a gente tem o azul mais escuro, um azul mais claro e um verde água, que estão aqui, ó, um do ladinho do outro, sabe? Essas são chamadas as cores análogas. Elas podem, e assim, um outro termo bem interessante de saber são sobre cores monocromáticas. As chamadas cores monocromáticas são, por exemplo, o azul, e dentro do azul tem vários tons, tem um mais clarinho, um mais claro e mais claro. Essas são as cores monocromáticas, é quando a gente tem uma cor e vários tons diferentes dessa mesma cor, se chama monocromático. Entendendo isso, que é o basicão, a gente vai passar agora para as 3 dicas fundamentais para a gente saber fazer combinação. Bom, a primeira dica é que quando você for escolher um tecido estampado, você tem que é sempre bom você escolher 3 tecidos lisos que tenham cores similares à estampa que você escolheu. Então vamos aqui nesse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente consegue ver que o que mais ressalta, sabe? O que mais a gente consegue enxergar? A gente enxerga o roxo, esse roxinho aqui do final. A gente enxerga o rosa também. E a gente enxerga o azul. Então, essas 3 cores aqui são as que mais combinam com o tecido, as que são similares à sua estampa principal, que é essa daqui. Essa estampa principal, na verdade é isso tudo aqui, né? E, assim, uma outra dica é, se vocês não encontrarem cores de tecidos lisos que são muito semelhantes à sua estampa principal, a gente pode escolher tons pastéis também, os chamados tons pastéis. O que são tons pastéis? São cores mais como posso dizer, são cores mais pálidas, sabe? A gente tem o rosa, que é esse rosa mais forte, e tem o tom pastel do rosa, que seria uma cor mais pálidazinha, sabe? As cores mais pálidas são chamadas de tons pastéis. E a gente vem para esse segundo exemplo aqui, para o segundo exemplo. É a mesma questão, a gente observa a estampa principal e a gente vê que tem o verde, a gente vê que tem o amarelo, a gente vê que tem o rosa. Então, assim, é só prestar atenção na estampa principal e nas cores similares a elas. Essa é a primeira dica. A segunda dica é sobre a cor de fundo do tecido. Uma coisa interessante para vocês saberem. Combinar estampa, gente, é muita observação, é treino, é prática. Então, assim, eu tô dando essas dicas para que vocês tenham uma noção. E aí, conforme vocês forem praticando, forem observando, vocês vão ficar mais rápidas e mais e conseguir fazer mais combinações melhores de estampas e tecidos. Porque é treino, gente, é prática, tá bom? Então, assim, fiquem calmas na hora de começar a pensar nisso, porque é tudo um processo. Voltando para a dica 2, a gente vai pensar na cor de fundo. Bem, nessa primeira opção aqui, a gente vê que o tecido de fundo é um branco. Então, a gente pode usar o branco. Pegar um tecido liso branco. E a gente vê branco. Aqui, nessa segunda opção, nesse segundo exemplo, a gente vê que o fundo é preto. Então, a gente pode escolher um tecido preto liso. É observar os fundos. Ok? Cor de fundo. O segundo detalhe bem importante é se perguntar para qual finalidade eu estou fazendo esse produto ou essa roupa. Para qual finalidade? Então, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, uma máscara dupla face, né? Que tem essa estampa principal em um lugar e um tecido liso no outro, que seria esse daqui.
É para pessoas mais velhas, pessoas que gostam de cores mais neutras. Então eu vou usar a estampa, a minha estampa principal, que é essa daqui. E vou escolher um tecido mais neutro, que seria o cinza, para fazer dupla face. Então, é você saber a finalidade. Nesse segundo exemplo aqui, da primeira estampa, se você quiser para uma pessoa mais festiva, uma pessoa que gosta mais de cores, a gente vai usar estampa, mas aí a gente escolhe cores que se destacam, como esse laranja ou como esse rosa, sabe? Porque fica com uma finalidade, fica com um ar mais festivo. A mesma coisa para essa questão aqui. Aqui eu escolhi o preto, por conta da cor de fundo, mas eu escolhi também um azul mais escuro, que também é uma cor que fica mais neutra, né? Nessa estampa a gente observa que tem um azul, mas a gente pega uma cor mais neutra também. Mais neutra não, uma cor mais fechada, mais escura, uma cor mais fria, que não ressalta muito os olhos. E nessa segunda opção aqui, a gente vê que é a estampa principal, mas aí a gente escolhe uma cor mais alegre, um tom bem mais alegre, um lilás, um roxo, bem mais alegre que se destaca. Então, se você quiser deixar a sua estampa ou seu produto com um ar mais festivo, a gente pode escolher também cores que se destacam, sabe? Cores mais alegres. Mesmo se a estampa ela sendo de outra cor, então é bem importante. E a terceira dica é sobre misturar as estampas. Mesmo tendo estampas diferentes, os tons e cores vão se combinar. Ou seja, o segredo para combinar estampas diferentes é a cor. É simplesmente observar a cor. Vamos para esse primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo, número 1. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar um azul. A gente vê essa estampa aqui, né? Tem uma estampa aqui que é totalmente diferente dessa de poá de bolinhas. Porém, o que se assemelham a... O que pode... Por que elas ficam bonitas juntas, né? Vamos pensar. Bem, aqui tem um laranja. Aqui a gente vê uma coloração também semelhante ao laranja. Aqui tem um azul, que é desse fundo aqui. E aqui a gente percebe que também tem outros azulzinhos aqui, sabe? Então, a semelhança tá na cor. Aqui a gente vê um tecido liso, mas que é laranja. E aqui a gente vê um laranja. O final desse tecido é azul clarinho, então a gente pega um tecido azul clarinho também. Aqui é uma listra, mas essa listra se assemelha ao vermelho que aparece aqui. Então, é similar, que nem o laranja, aqui também tem laranja. O fundo dessa estampa também é azul. Então, gente, os detalhes estão nas cores. E, por exemplo, essa daqui é a estampa principal, essa de flores, estão vendo? Essa daqui. E por que que essa estampa é similar às outras? É similar ao xadrez, que é similar à listra, que é similar a essa outra estampa? Porque ela é preta e branca, simplesmente por conta disso, sabe? Essa lista é preta e branca, essa lista aqui fica meio cinza, mas tem um pontinho de branco. Aqui é preta e branca. Então, isso faz a estampa se combinar. Na questão do animal print, que são estampas de animais, mesmo as estampas sendo de animais diferentes, tipo, essa daqui é de zebra e essa daqui é de onça, é sempre bom a gente ter uma cor neutra. Bem, as cores neutras são, as cores neutras são o preto, o branco não vai aparecer aqui, e o cinza. E aqui não tem cinza, mas enfim. O preto, o branco e o cinza, que são as cores neutras. Então, sempre quando vocês forem combinar animal print, é sempre bom ter uma cor neutra. Eu vou mostrar nos exemplos seguintes.
Bom, e aqui a gente tem mais alguns exemplos sobre a mistura de estampa. Essas foram as 3 dicas e agora eu vou passar para uns exemplos mais práticos que a gente consegue visualizar melhor. Mas assim, lembrando aqui que, por exemplo, aqui a gente vê estampas diferentes. Aqui a gente vê um tecido liso azul, um tecido que aparentemente esteja listrado e um tecido de barquinho. Mas esse tecido azul combina com uma característica dessa estampa principal aqui, que seria esse barquinho. E essa daqui é um xadrez, é um neutro, então combina com ambas as estampas. É a mesma coisa nessas outras estampas aqui. A gente vê a cor semelhante, aqui também o rosa semelhante, porém as estampas são diferentes. E agora a gente vai para alguns exemplos na prática. Então a gente vai para alguns exemplos na prática. Bom, esse primeiro exemplo eu peguei algumas fronhas. E aqui, nesse exemplo, a gente percebe que existem o azul com outro azul, que ficou bonito com esse amarelo. Lembra que eu falei sobre as cores complementares? Então, fica bem interessante essa combinação também. Bem, o azul não é a cor complementar do amarelo, né? Mas mesmo assim, é uma cor quente e uma cor fria junto. E também tem a questão desse todo colorido aqui e que apresenta o amarelo e o azul juntos, né? E fica uma combinação bem interessante. Essa daqui é um pouco de animal print que tem, né, essa estampa aqui e essa outra estampa, porém elas estão misturadas com cores neutras. Então, essa cor aqui aparece aqui, que aparece aqui, esse preto aparece aqui, esse preto aparece também aqui e aparece aqui também. Esse cinza aparece aqui, esse branquinho aparece aqui. Então, assim, tá vendo? É questão de observar as cores. Aqui, nesse terceiro exemplo, né? Deixa eu botar aqui. Esse primeiro, segundo exemplo. Nesse terceiro exemplo aqui é a mesma coisa. A gente vê azul, a gente vê cinza, a gente vê o rosa, por mais que esteja aqui escondidinho. A gente vê o branco, a gente vê o amarelo, a gente vê esse cinza aqui, né? Cinza aqui do lado. Então, assim, é tudo observação das cores. O terceiro exemplo, eu trago roupas de cama. Foi aquilo que eu falei sobre o monocromático. Vocês estão observando que aqui tem vários tipos de azul, certo? Por exemplo, aqui tem um azul mais claro, aqui tem um azul mais bebezinho e aqui tem um azul um pouco mais forte. São azuis que estão na cadeia do azul, né? Estão no círculo azul, mas são monocromáticos, né? Chamados cores monocromáticas. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu acabei passando para os segundos. O primeiro exemplo é a mesma questão. Aqui tem uma estampa que se assemelha, que se juntar fica bonita com essa estampa também, como essa, porque as cores são semelhantes. E outra, a cor neutra, que é esse cinza, junto com uma cor mais forte, fica uma cor bonita também, ó, como é esse exemplo aqui. Tá vendo? Fica uma combinação bonita. As cores neutras sempre com as cores mais fortes, ou até mesmo com estampas as cores neutras, sempre fica legal, sabe? É uma mistura que fica bem legal. O terceiro exemplo são os panos de prato, né? A gente consegue ver que, por exemplo, esse conjunto aqui parece até que é um conjunto de pano de prato. É até legal deixar arrumado dessa forma também, porque parece um conjuntinho. Eu compraria os 5 panos de prato achando que é o conjunto. Apesar das estampas estarem diferentes, são cores neutras, é o preto e o branco, são cores neutras. Então, assim, se combinam, ficam harmoniosas. Que nem essa terceira opção aqui também, né? Fica harmonioso, é vermelho e branco.
Essa questão aqui, a segunda opção, é diferente, porém, existe matemática, sabe? A gente vê muitas frutas aqui, então a gente vê também colorações mais fortes como preto, verde. Então, assim, é muito de observação, sabe? Mesmo se não tiver umas estampas que combinam muito bem as cores, é sempre bom também separar por tema. Esse daqui, por exemplo, o tema eu falaria que são frutas. Então, a gente pode juntar todas as estampas de frutas e aí elas ficam bonitas também, sabe? Fica algo harmonioso de vender. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Eu espero muito que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido bem. É a primeira vez que eu faço isso, que eu explico alguma coisa, sabe? Sem ser os trabalhos que eu apresento na faculdade. Mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado. E é isso. Beijão e até a próxima.